O arquivo de novo, eu gero o arquivo. Caraca, poxa, não era essa a minha intenção. A partir daqui que a gente vai começar. Bem, para a gente lembrar um pouquinho pra gente dar continuidade aí, a gente vai precisar lembrar um pouquinho só da anatomia do sistema nervoso. Então a gente lembra lá que tem o encéfalo, né? O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, que fica tudo dentro da nossa caixa craniana. E ele se comunica com as outras partes do corpo pelos nervos craniais, né? Os nervos periféricos, que são emitidos direto do encéfalo para os olhos, para a boca, e também até para o próprio aparelho, para o sistema digestório, que é, por exemplo, o nervo vago, que sai direto lá do encéfalo, acho que é o 10º par de nervo craniano. E, além disso, a gente tem a medula espinhal, que de onde saem os nervos periféricos, que vão inervar os nossos membros, o nosso abdômen, nosso tórax, né? A maior parte da nossa estrutura corporal. Então, a gente tem que pensar sempre nessa medula sendo um canal de comunicação entre o corpo e o encéfalo. A medula espinhal também faz parte do sistema nervoso central. Tá? Também além de fazer essa comunicação, a gente vai ver que ela também emite respostas. Assim como a, a coluna vertebral, a medula espinhal ela seria dividida, né, de acordo com as regiões que ela apresenta. Só que a medula espinhal em si, ela acaba aqui, ó, entre a região lombar e sacral, tá? Da onde tem a crista equina, de onde para a medula espinhal na coluna vertebral. Mas isso não é importante para a gente aqui agora. A gente só precisa lembrar que ela está se comunicando com o encéfalo e passa por dentro da nossa coluna vertebral. É... Quando a gente pega a medula espinhal e faz uma imagem dela assim, a gente vê que tem, isso é um corte transversal, né? A gente tem o gânglio, né? A gente tem a parte dorsal, que é a parte que fica voltada para trás do nosso corpo, tá? Para o dorso. Então, imagina que essa caneta sendo a medula. Na parte posterior dela, tem esses nervos sensoriais, né, atrás. Na parte da frente, a gente tem os nervos eferentes, tá? Então a gente chama de raiz dorsal, a parte de trás voltada lá para as costas, e na parte da frente da medula chegam, saem, né, as raízes ventrais. Tá? Então, voltada para dentro do corpo, a raiz ventral. Voltada para as costas, a raiz dorsal. Então, tem raiz dorsal e raiz ventral. O gânglio dorsal, na raiz dorsal, existe um gânglio. Isso aqui, André, gente. Oi. só uma dúvida minha. Essa Uhum. foto que você mostra pra gente, no caso, é uma lâmina olhada de cima, correto? Exato. É como se você pegasse essa caneta, a medula, e cortasse assim, ó. Tirasse uma fatia dela, no sentido transversal. Tá, ok. É que a Tá? gente não consegue te ver enquanto você tá com tudo aberto. Ah, não? Não. Nunca?
Não, bom, pelo menos agora eu não tô te vendo. Gente, eu fico fazendo tanto gesto aqui. Então, Meu Deus. por exemplo, aí, ó, você deve ter me mostrado alguma Mas coisa aí. eu tô te vendo lá em cima, assim, ó, um Ah, quadradinho. tá. Eu acho que é a Então, configuração de exibição dela. dela. É. Você tem que Tá dando pra alterar ver o sim, modo. professor. Agora eu tô te vendo. Tá me vendo agora? Agora eu tô vendo. Ah, então tá. Tem que Então a alterar gente o tem modo de exibição. de exibição. Então, aí a gente tem na parte de trás da medula espinhal, a gente tem a raiz dorsal. E na parte da frente dela, a gente tem a raiz ventral. Ventre é frente, dorso é costas, né? O que é importante vocês saberem disso? Que isso aqui já são nervos periféricos. A mão mais pra cima, André, que não dá pra ver, não. Aqui, tá. Aqui já são nervos periféricos, tá? Essas raízes ventrais e dorsais já são os nervos periféricos. Tá. Nervos periféricos. Eles vão se juntar depois e vão formar o nervo propriamente dito. Tá? Então, eles vão se juntar e vão formar o nervo propriamente dito. Então, o nervo ele é dividido em duas partes. O nervo ele tem neurônios que vão levar a informação do sistema nervoso para o restante do corpo, e nós temos neurônios que vão fazer o contrário, pegar do corpo, o estímulo do corpo, e levar para o encéfalo interpretar. Eles viajam no nervo, e o nervo se divide lá na medula em duas partes. Então, é como se você tivesse o fio, esse é um ótimo exemplo, um fio encapado. E dentro do fio você tem dois tipos de fio. Um que leva a energia elétrica, né, o negativo, né, e o outro que traz, que é o positivo, né? Esquece a parte elétrica, mas pensa que dentro do fio você tem dois tipos de fibras, uma que leva e uma que traz. No nervo também é assim, você tem a fibra que leva e você tem a fibra que traz a informação. A fibra que leva a informação até o encéfalo são as fibras dorsais. Bem que poderia ser. Nosso material podia ser com as suas anotações. Não, mas aí vocês têm que ir anotando, né? A graça está aí. Então, ó. Né? Assim, depois que termina, assim, tipo, vamos realinhar lá o AVA lá. Tem a figura? Pum, agora já Tá. Aí levam a informação para o encéfalo. Então, eles são chamados de sensoriais, núcleos somatosensoriais ou sensoriais, né? Eles recebem essa informação e mandam para o encéfalo. Já os motores, eles levam a informação do encéfalo para o corpo. Tá? Então, nós temos regiões diferentes na medula. Uma região que recebe a informação, que são os sensoriais, lá no dorso, e a que emite a informação. Tá? A medula espinhal, ela não funciona apenas como
uma comunicação com o encéfalo. Muitas respostas nossas, muitos estímulos que chegam à medula, são respondidos pela própria medula, sem precisar ir ao sistema nervoso, sem precisar ir ao encéfalo. Por exemplo, se eu já dei esse exemplo aqui uma vez, se eu me espeto, imediatamente eu tiro meu dedo daquilo que está me causando aquela reação. Isso é a resposta do estímulo captado pela medula, e ela mesma manda a resposta para o nervo, para a fibra, que vai promover essa resposta no corpo. Então, ó, quando eu espeto meu dedo, o sinal chega na medula espinhal. E aí a própria medula manda como resposta para os nervos motores para eu tirar o dedo daquilo que está me causando aquele incômodo. Então a resposta é muito rápida. Muito rápida. Não precisou ir até o encéfalo e voltar a informação. Tá? Isso já foi instantâneo. O sinal chegou e já foi emitido outro para a fibra motora, fazer com que eu tirasse o dedo da ponta da caneta. Então, botei a ponta da caneta no meu dedo, ó, não tirei. Então, esse sinal, ó, eu não tirei. Esse sinal está chegando no meu encéfalo. Não foi uma resposta rápida. Eu estou raciocinando o que eu tenho que fazer. Vou tirar o dedo. Chegou lá no meu encéfalo. Agora, se eu tenho uma resposta rápida, eu estou desconcentrado aqui, alguém chega e espera. Opa! Uma resposta rápida não exige a passagem pelo encéfalo. A própria medula dispara essa resposta. Então, André, E, seria situação do tipo, a gente vai mexer, mulher aí tem, não sei quem é que tem planta, que eu já estou na idade das plantas, né? Você vai mexer numa flor, num negócio, eu tenho aqui um limoeirozinho e de vez em quando você mete a mão e dá aquela espetada. Então, esse não chega e você no retira a mão, encéfalo. não chega no Exato. encéfalo. Não chega no encéfalo. A própria medula já dispara a resposta e volta naquele mesmo nervo, só que por fibra diferente, para te dar a resposta. Isso a gente chama de arco reflexo. Isso a gente chama de arco reflexo, quando esse estímulo vai e volta pela própria medula. Isso é aquele teste que o pessoal faz de bater o martelo no joelho, né? Bate aquele martelinho ali no nervinho do joelho para testar seu reflexo. Aquele sinal não vai para o encéfalo, é a própria medula que devolve. Ok? Isso a gente chama de arco reflexo. Então, ela pode funcionar como um centro integrador, ou ela pode funcionar como centro integrador próprio para os reflexos espinais simples. É o que eu estou mostrando aqui, ó. É o que a gente viu, né? É o que a gente viu. Minha filhinha vai passar aqui, gente. Vocês vão ver minha filhinha passando aqui, ó. Eu tô no quarto dela, ela vai pegar a roupinha dela. Passou escondida. Eu acho que a Passou gente nem escondida. vê, André, só se ela passar bem pertinho de você que a gente consegue ver, senão a gente Viu ela no canto aqui, ó. só passa peladinha. Vem cá, ó. Aparece aqui, ó. Acabou de acordar. Então, nessa imagenzinha aqui, desculpa, gente. Nessa imagenzinha aqui, eu estou mostrando para vocês, ó, que ela funciona como o próprio centro integrador da informação. É isso que eu falei para vocês do arco reflexo, né? Ela recebe o estímulo, a informação chega pela parte dorsal, que é onde chega a informação sensorial, de percepção,
e aí emite a resposta, né, pelo motor, pela fibra motora. Essas respostas nem sempre são imediatas, tá? Essas respostas nem são tão imediatas. Por exemplo, se elas estimularem glândulas. Se essas respostas estimularem glândulas, as glândulas secretam hormônios, né? E aí essa resposta ela pode se perpetuar um pouquinho mais, por mais tempo, tá? Mas normalmente esses efeitos são mais simples de serem entendidos pelo movimento, igual eu expliquei para vocês, né? Esse neurônio aqui, ó, esse neurônio que faz a comunicação entre o neurônio sensorial e o neurônio motor, a gente chama de interneurônio. Ele fica lá na substância cinzenta da medula espinhal, esse interneurônio. E aí, gente, esses neurônios sensoriais, esses neurônios motores, eles podem ter mais de 1 metro de comprimento. O axônio dele pode ser muito comprido. E aí ele leva a informação, por exemplo, né, dos nossos membros até a medula espinhal. Tá? Os axônios dele são bem compridos. Não é só um neurônio que vai fazer esse sinal acontecer. São vários neurônios juntos, formando uma fibra nervosa ali, tá? Mas eles são compridos. Eles têm o axônio bem comprido. E aí, a medula espinhal, ela vai se comunicar com o cérebro, passando as informações pelo tronco encefálico. O tronco encefálico já vai ter algumas respostas, né? Então, por exemplo, o tronco encefálico ele é dividido em bulbo, que é essa parte mais baixa, que está em contato direto com a medula espinhal, parte mais distal. A ponte fica no meio do tronco encefálico e o mesencéfalo, que é mais proximal, mais próximo do cérebro. Eles já têm algumas funções específicas no nosso corpo, e quando a gente for estudar os sentidos, a gente vai ver que os sentidos, a percepção dos sentidos, passam pelo tronco encefálico, exceto o olfato. O olfato vai direto para o sistema límbico do cérebro, porque o bulbo olfatório já é pertinho ali do cérebro. Então já se comunica diretamente. O restante das informações, paladar, gosto, tato, audição e visão, passam pelo tronco encefálico. Aí, por exemplo, mesencéfalo comanda os movimentos dos olhos, a ponte faz uma transmissão entre os sinais do cérebro e o cerebelo, coordena a respiração. O cerebelo, a gente vai ver que ele é muito importante para a percepção do equilíbrio, percepção do corpo no espaço. Então, as pessoas que têm algum problema no cerebelo, elas são mais estabanadas, mais desastradas. Elas não percebem o objeto, não controlam muito bem o corpo, encostam a mão em coisas próximas, derruba tudo. Tá? Então, normalmente, quem tem algum problema no cerebelo, que é essa partezinha aqui, ó, tem algum probleminha nessa coordenação motora. Bulbo, controle de funções involuntárias, né? Então, a gente tem um sistema nervoso autônomo e somático. Depois eu vou falar disso. Se eu já não falei. Formação reticular, não está mostrado ali, uma rede de nervos que tem no tronco encefálico, está relacionado ao alerta, ao sono. Olha, duas coisas contrárias. Então, controla a situação de alerta e o sono. Tônus muscular, modulação da dor. Isso eu não cobro de vocês, tá, gente? Isso é só para vocês perceberem que cada parte do encéfalo tem uma função importante.
não é só o cérebro que comanda o sistema nervoso, né? Tem outras partes além do cérebro que fazem isso. Então tem o tronco encefálico, o cerebelo, né? Que eu já falei para vocês. Função especializada do cerebelo é processar informações sensoriais e coordenar a execução de movimentos. Então, se a gente recebe, né, se chega lá uma informação no nervo sensorial na medula espinhal, o cerebelo vai processar aquela informação e mandar aquela informação para a área correta do cérebro que vai interpretar. Então, cada região do cérebro interpreta uma sensação que a gente percebe, tá? E aí devolve uma resposta. O cerebelo ele faz essa função também, de distribuir aquela informação para o cérebro. E aí a gente tem o cérebro, né, apresentando o diencéfalo e o telencéfalo. O telencéfalo do cérebro é essa partezinha aqui, ó, dividida em dois hemisférios, direito e esquerdo. E o diencéfalo é essa partezinha aqui, ó, por baixo do corpo caloso. O corpo caloso divide, né? Então aqui a gente tem o diencéfalo. O que a gente tem no diencéfalo? Muito importante que a gente já viu na nossa disciplina. O hipotálamo. O hipotálamo é, então, uma região do cérebro que comanda a glândula hipófise. E aí a gente tem a adenohipófise, que secreta aqueles vários hormônios, e a neurohipófise, que secreta o hormônio antidiurético e a ocitocina. E a adenohipófise, que secreta aqueles vários hormônios, né? Hormônio estimulador da tireoide, hormônio liberador de gonadotrofina, prolactina, um monte de hormônios que a hipófise libera. Tá? Então, a principal função aí desse diencéfalo, a gente pode focar no hipotálamo. Todas essas regiões têm funções importantes, mas vamos pensar no hipotálamo aí. E olha que coisa interessante, tem uma outra glândulazinha ainda menor que a hipófise, chamada glândula pineal. Vocês já ouviram falar dessa glândula? Glândula pineal? Alguém já ouviu falar? Eu já, mas não lembro, professor. Mas não lembro. A glândula pineal, ela secreta ai, meu Deus, minha cabeça falha. Ela secreta aquele hormônio do sono, que está muito famoso agora, que o pessoal está tomando direto para dormir. Como que chama? Melatonina. A glândula pineal é a mesma coisa que a epífise? E o quê? Que é Epífise? Não lembro, Stephanie. Eu já tinha lido alguma coisa do tipo, eu fiquei na dúvida. Não lembro. Não lembro. Isso Ela mesmo, né? Isso, ela secreta melatonina. Eu tenho que pensar muito, porque melatonina lembra muito melanina. Verdade. Tá? Melatonina é o hormônio que está associado ao nosso sono, ao nosso ciclo de sono. E a glândula pineal secreta essa melatonina quando a gente está em ambiente escuro. Então, olha que interessante, ó. Os olhos captam a falta de luminosidade. A gente vai estudar isso. Tem células específicas no olho que percebem o preto e o branco, percebem essa escuridão, interpreta essa informação é transmitida até a glândula pineal, que começa a produzir melatonina. E aí a gente entra no processo de sono. Tá? Começa a dar o sono e a gente dorme. Se tiver um problema na glândula pineal, uma baixa produção de melatonina, a pessoa tem dificuldade de dormir. E o contrário, né? Se tiver uma produção exagerada, a pessoa dorme, tem muita vontade de dormir. Mas não depende só disso, né? O sono depende disso, de condição de relaxamento, né? Então, se a pessoa tiver uma ansiedade e a glândula pineal estiver produzindo melatonina, a ansiedade vai transpor o efeito da melatonina.
por exemplo. Tá? E aí pode ser suplementado. Mas uma coisa interessante, quem usa isso tem que estar em ambiente calmo, tem que estar em ambiente escuro, porque é assim que esse hormônio funciona, né? É assim que ele é liberado. Depende dessas condições naturais para que ele faça o efeito, tá? Melanina, eu coloquei aqui para a gente não confundir. É o pigmento que dá cor aos olhos, que dá cor ao cabelo, que dá cor à pele, tá? Pigmento. Melanina é pigmento, melatonina é o hormônio. São muito parecidos os nomes. Eu acho, pelo menos. Eu tenho que parar muito para pensar, para puxar, para não confundir. Outras funções do diencéfalo incluem ali, né? Por exemplo, no hipotálamo tem uma temperatura do corpo, controle da osmolaridade corporal. O que é o controle da osmolaridade corporal? É a concentração de íons que tem no nosso corpo. Então, se a concentração de íons estiver aumentada, tiver mais íons no sangue do que deveria ter, o sangue ficar concentrado, ele estimula a sede. E aí a gente tem a percepção de que precisa ingerir líquido. Ou, por exemplo, estimula a secreção de um hormônio chamado vasopressina. Vasopressina justamente aumenta a pressão arterial, ela contrai mais os vasos, né? E com isso, a gente vai estudar isso tudo mais para frente. E com isso, além disso, né, ela aumenta a retenção de líquido. Tá? Então a gente vai estudar isso aí em coisas mais para frente. Por exemplo, regula a secreção de ocitocina pela hipófise, controla os hormônios tróficos da adenohipófise, FSH e LH, controla a ingestão alimentar, estimula o centro de saciedade e o centro da fome. Se eu estou saciado, essa informação chega pelo nervo vago até o hipotálamo, e aí eu paro de comer. E se chegou a informação contrária, né? Se eu tenho fome, chega o estímulo da fome e aí eu tenho meu apetite revigorado, né? São feedbacks negativos que controlam isso. Então tem sistema límbico, gente, é o sistema relacionado às emoções, tá? Sistema límbico é uma região do cérebro que está muito relacionada às emoções. A gente vai estudar no sistema digestório como que o paladar está envolvido com o sistema límbico. Por isso, comer não é só um ato de manter os nossos nutrientes, nossas fontes energéticas, vitaminas, minerais. Não. Também é uma forma de promover as nossas emoções. Por isso, se alimentar próximos das pessoas, com amigos, né, num ambiente acolhedor, traz uma emoção boa. Ao contrário de você ter um prato mal apresentado, uma comida mal elaborada, né, feita sem amor, né, o temperinho do amor, isso provoca emoções contrárias. Né? Então, se alimentar também estimula o sistema límbico. Então, tem Deixa eu te fazer uma várias... pergunta. Oi. Mediante a isso, por isso que algumas pessoas, em momentos de estresse, de ansiedade, comem mais. Podem estar com isso Sim, descontrolado e vêm a comer mais. sim, depressão. Uhum. Sim, Ou mais ou menos, né? exatamente. Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação. Exatamente isso aí. São áreas muito relacionadas. E o cérebro? O cérebro, gente, ele é dividido em massa cinzenta e massa branca, né? Assim como a medula espinhal também, mas não vou entrar nesses detalhes com vocês. Mas a substância cinzenta tem o córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte periférica do cérebro, tá? Então, toda essa parte aqui, periférica do cérebro, é o córtex cerebral.
tem os núcleos da base, que ficam dentro, bem lá dentro do cérebro, e tem também o sistema límbico, que é aquela parte que eu falei com vocês, né, que está relacionado às emoções. Esse sistema límbico, eu acho que tem uma outra figura aqui. Pessoal, me ouvem agora? Sim. Agora sim. Então, vocês me ouviram até qual parte? Do córtex cerebral, sistema límbico? Eu acho que a última coisa que você falou foi sobre o sistema límbico. A última parte que eu consegui ouvir. Tá. E aí, o nosso cérebro é dividido, então, em córtex, que é essa parte periférica do cérebro. Tem o núcleo da base, que é bem interno, e tem o sistema límbico, que fica em uma posição mais específica, lá perto do córtex frontal do cérebro. Tá? Então, a gente tem os córtex frontal, parietal, temporal, tem várias áreas do cérebro ali, cada uma com suas funções. A substância branca do cérebro, ela é formada principalmente por feixes, formado ali por axônios, né? A parte do córtex é mais formada por corpos de neurônios, a parte celular propriamente dita do neurônio, e a parte branca pelos axônios. Então, nessa parte branca é que ocorre mais a comunicação, né? Permitem que diferentes regiões do córtex se comuniquem entre si, por conta desses feixes de axônio. Então, seria mais ou menos assim, ó. Aqui tem o corpo do neurônio, aqui o axônio dele. Aqui tem o corpo do neurônio, aqui o axônio dele. Corpo do neurônio na substância cinzenta, o axônio dele na substância branca. Tá? Seria mais ou menos assim. O André, Oi? minha luz deu umas piscadas aqui, tá? Só pra A você minha saber. também. A minha Seu também. Eu som- conectei. A minha também. Agora eu conectei nos dados dos celulares para não perder mais a conexão. Mas pode ser que fique mais lenta. Isso. Então, aí a gente tem o cérebro dividido em lobos, né, em regiões do cérebro, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, e por baixo dos lobo temporal, parietal e frontal, a gente tem o lobo insular. Tá? A gente tem o lobo insular aqui. Quem fez anatomia, de repente, se lembre disso aí, né? Acredito que todos os alunos até de Maricá tenham feito anatomia, de repente se lembram dessas partes aí do cérebro, né? E cada lobo, gente, vai ter funções específicas. Por exemplo, o lobo occipital tem o córtex visual. Então, veja bem, a imagem é captada pelos olhos, vai pelo nervo óptico até o córtex visual, que fica lá no lobo occipital, atrás da cabeça, onde a imagem vai ser interpretada, onde a luz captada vai ser interpretada em imagem. Tá? Então, cada partezinha aí do cérebro tem uma função específica. Lobo frontal, córtex motor primário. Lobo parietal, córtex somatosensorial primário, que percebe as sensações. Área de sensação sensorial, área de associação sensorial. Então, cada partezinha do cérebro tem uma função específica. Por isso, quando ocorre um acidente vascular encefálico ou tem algum trauma, né, um traumatismo craniano, por exemplo, dependendo da área lesionada, uma sequela diferente. Pode ter uma sequela na fala, uma sequela na audição, uma sequela na visão, uma sequela motora, perda de algum movimento.
né, de acordo com a área afetada. Isso vocês já estão careca de saber, né? Mas é importante a gente falar disso. Para a gente relembrar. Existe também a dominância cerebral. O que é essa dominância? Existe uma divisão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo sobre a lateralidade do corpo que eles comandam. Então, por exemplo, o hemisfério direito ele comanda o lado esquerdo do corpo. É o contrário. É como se o nosso cérebro tivesse sido posicionado de cabeça para baixo, invertido. Então, o nosso lado direito do cérebro comanda o nosso lado esquerdo do corpo, recebe as informações do lado esquerdo e manda informações para o lado esquerdo. O hemisfério direito, ele recebe informações ou melhor, o hemisfério esquerdo recebe informações do lado direito e manda informações para o lado direito. É meio que invertido isso. Então, por exemplo, quem é destro, quem usa a mão direita para escrever, tem a área relacionada à escrita mais desenvolvida, mais aprimorada do lado esquerdo do cérebro. André, Quem é? então, Oi? então ele recebe do lado direito, Uhum. reflete, né, para o meu lado esquerdo e envia para que seja, vamos supor, a pessoa que escreve, ela recebe do lado esquerdo, a destra, né? Ela recebe do lado esquerdo, vem do Não, lado esquerdo, ela não, recebe. Explica para mim de não. novo, que aí É tudo. eu O confundi. lado direito controla e recebe o lado direito do cérebro. Ou melhor, como é que aparece aí? Tá aparecendo meu lado direito aí para vocês? Porque às vezes a câmera inverte. Meu lado direito do cérebro comanda e recebe toda a informação do lado esquerdo. Recebe e emite respostas do lado esquerdo. O meu lado esquerdo do cérebro comanda e recebe informações do meu lado direito. Então, o lado que ele recebe é o lado que ele comanda. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá? É o mesmo lado. Então, por exemplo, se a pessoa é destra, usa a mão direita, a área da escrita dela mais desenvolvida é a área do lado esquerdo. Se a pessoa é canhota, ela usa a mão esquerda para escrever. Então, a área relacionada à escrita dela mais desenvolvida é do lado direito. Se a pessoa é ambidestra, Cri, 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 cri. cri, as duas áreas, tanto a direita quanto a esquerda, são desenvolvidas. E a pessoa consegue manipular e escrever com o lado direito e com o lado esquerdo. Querem um exemplo legal também? A gagueira. A gagueira é parecido com a questão do ambidestro. A gente tem uma área da fala, né, que está associada ao raciocínio, a gente tem que elaborar a frase, né, montar a estrutura do que a gente vai falar e depois soltar. Na gagueira tem uma falta dessa comunicação, ou às vezes a comunicação do hemisfério direito com o esquerdo. Então, às vezes, a gente tem a área da fala desenvolvida do lado esquerdo e do lado direito, e elas entram em conflito. Aí a pessoa começa a gaguejar, porque ficam as duas áreas querendo, como se quisessem falar ao mesmo tempo. Aí entra nesse conflito. Meu olho direito manda sinais para o hemisfério esquerdo.
Meu olho esquerdo manda sinais para o hemisfério direito, O tá? André, Oi? eu quando era pequena, que eu comecei a escrever, eu lembro que eu era canhota. Mas a minha mãe era professora e me obrigou a escrever com a mão direita. Então eu devo ter um conflito aqui dentro também. Não, o que que acontece? Existe a plasticidade neuronal. E aí você consegue estimular o desenvolvimento de uma área que não era tão desenvolvida. Não é um processo fácil, é um processo que deve ter te causado um estresse, né? Porque não é uma coisa fácil. Você tinha uma área desenvolvida no cérebro, você teve que trabalhar outra área. É o que acontece quando alguém perde, por exemplo. Eu estava vendo uma reportagem de uma poeta, eu acho que ela sofreu um acidente, uma poeta até renomada. Não lembro agora o nome dela, mas era uma poeta assim bem sucedida, com várias publicações e tal. Vocês devem ter até visto isso, não lembro qual programa que passou na televisão. E aí ela perdeu o braço, que era justamente o braço direito que ela usava para escrever, e ela teve que se readaptar, teve que passar a escrever com o lado esquerdo, né? Então Eu, existe essa possibilidade, né? Você pode ter essa plasticidade. foi um Assim como pitbull. ocorre em caso. Oi? Um Foi um pitbull, isso pitbull. mesmo. Isso mesmo. Foi um pitbull que atacou, isso mesmo. Perfeito, isso mesmo, bem lembrado. Ela é daqui da região. Acho que é Aqui não, Resende, né? Resende? Eu não lembro Gatiaia, agora. coisa assim. Eu não lembro agora, esqueci o nome. E quando tem um acidente também, né? Um traumatismo craniano, que tem alguma área lesionada, com fisioterapia, por isso que é importante fisioterapia também no processo, né? Há uma exigência para recuperar aquela área. Gente, e não é só não são só as áreas que estão relacionadas ao sistema nervoso simpático, ou melhor, com o sistema nervoso somático, porque tem sistema nervoso somático e autônomo. O sistema nervoso somático é aquele com intenção, é aquele que a gente raciocina, é aquele que a gente estimula, né? E o sistema nervoso autônomo, ele age sem o nosso raciocínio. Por exemplo, os movimentos dos pulmões, o batimento do coração, os movimentos peristálticos do intestino, são todos comandados pelo sistema nervoso autônomo. Não passam pela nossa vontade. Eu vou parar de respirar. Parei de fazer o movimento respiratório. Mas chega num limite que eu não consigo controlar. Então, ele é controlado pelo sistema nervoso, parte dele autônomo, parte dele somático. Batimento cardíaco. Eu não consigo fazer o meu coração parar quando eu quero e retornar quando eu quero. Tá? Autônomo. Então, eu não consigo também parar o movimento peristáltico. Se eu estou ingerindo um alimento, eu não falo, peraí, devolve que esse alimento eu não quero engolir mais. Não consigo. Tá ingerindo, esse já era, vai sair lá pelo ânus, né? Então, tanto o sistema nervoso somático como o autônomo, eles são controlados pelos hemisférios contrários. Então, a fisioterapia força o sistema autônomo a fazer isso, porque o sistema somático é mais fácil, né? Eu tenho controle, então eu vou fazer isso, eu vou forçar meu corpo a escrever, perdi minha mão direita, eu vou fazer meu corpo escrever, meu cérebro agora aprender a escrever com a mão esquerda. E eu vou fazer, porque de forma consciente eu vou lá trabalhando com a mão esquerda para fazer isso. Mas e o sistema nervoso autônomo que eu não controlo? Aí tem que ter o estímulo da fisioterapia, né, para fazer aquilo ali acontecer, para fazer André, aquilo voltar. Oi. muito ruim para mim. Seu áudio ficou um momento muito ruim. É o celular que eu estou usando a conexão dele agora. Tá. A conexão daqui, a luz aqui em casa está indo embora toda hora. Tá bom. Desculpa, gente, mas eu não tenho alternativa. Mas o que Não, faltou aí? também. Ficou falhado? Ele já piscou um monte de vezes. Ó, acabou de novo.
Voltou. Aqui também. Não, pra Em mim casa era também já Também tá toda hora. Deixa eu Desculpa. ver o que mais. Não, mas o que que você professor. não, o que que faltou entender que eu repito? Fala que eu repito. Ó, se você pudesse voltar só um pouquinho no que você estava falando, só um pouquinho. Tá. Então, quando a gente tem um sistema nervoso autônomo com problema, a gente precisa estimulá-lo com fisioterapia, por exemplo, para que a gente recupere aquela atividade. Não só para o sistema nervoso autônomo, a fisioterapia também ajuda na recuperação do sistema nervoso somático quando a gente tem alguma área lesionada, tá? Ah, e faz com que o cérebro ah, use outra área dele, substituindo aquela área inicial, tá? Então, vamos supor que eu tenha tido uma lesão na área da escrita, né? Do lado esquerdo do meu cérebro, que é justamente que controla a minha mão direita. Eu tive uma lesão nessa área cerebral. Tive um traumatismo craniano, perdi o movimento, perdi a coordenação para a escrita. É difícil a gente perder só a capacidade de um processo, porque essa área do cérebro não controla só a escrita, controla várias outras coisas, né? Mas, enfim, perdi a capacidade da escrita. E aí eu vou conscientemente forçar a minha mão esquerda a fazer a escrita. Então, isso é o sistema nervoso somático. Eu estou usando a minha intenção para fazer isso, eu controlo aquela ação. O sistema nervoso autônomo exige fisioterapia para fazer isso. Por exemplo, se eu tive uma área lesionada do cérebro referente à minha respiração do pulmão direito, aí eu tenho a fisioterapia respiratória que vai induzir o movimento do meu pulmão. Eu preciso induzir o movimento do meu pulmão para que minha outra área do cérebro que ficou preservada interprete aquele sinal e acompanhe aquele movimento do pulmão para restabelecer isso, para o cérebro aprender a fazer o movimento do pulmão direito também. Então, existe fisioterapia respiratória, existe fisioterapia digestória, cardiocirculatória, porque às vezes a gente perde alguma característica do sistema nervoso autônomo que precisa ser recuperado, sem que a gente tenha ideia. A gente associa muito, por exemplo, fisioterapia com movimento, né, dos membros, quando a gente quebra uma perna, quando a gente fratura um braço. Ou, por exemplo, quando a gente tem um AVE, né? Olha que interessante, a gente tem um AVE na área do cérebro, um AVE do lado esquerdo vai me dar uma sequela no lado direito. Vamos supor que eu perco o movimento do lado direito. A fisioterapia vai fazendo movimentar aquele lado direito e outra parte do cérebro, que outra área do cérebro vai passar a ser responsável por aquele movimento, tá? Por comandar aquele movimento, com estímulos da fisioterapia. Então, não é o retorno daquela área. No caso aí do AVE, não foi o retorno daquela área do cérebro Aquela que área não retorna. Não, ele aquela foi, área não retorna. ele só tipo reaprendeu a usar outra parte para movimentar aquele lado. Exatamente. Exatamente. Isso é o que a gente chama de plasticidade. Professor, e A sequela do quando, AVC vai sempre ficar. professor, e quando a pessoa sofre uma amputação e ela sente, ela sente ainda de perder a perna. Dizem, né, igual meu tio, que perdeu as pernas, ele falava que sentia ainda elas, né? Por que isso É o acontece? membro fantasma. É o membro fantasma. Ah, é, os feixes nervosos, né, os nervos, eles foram interrompidos. Mas a informação que ainda chega no cérebro é como se o nervo tivesse contínuo, que o nervo não tivesse sido rompido. Então, por exemplo, se a pessoa amputou a perna, dali para baixo não tem mais inervação. Mas o cérebro ainda entende que os nervos estão indo até a ponta do pé. Entendeu? Então, de forma inconsciente, a pessoa ainda tem os membros.
o cérebro ele interpreta que a pessoa tem um membro. E aí, quando a pessoa assim que acorda, por exemplo, é muito comum no início, ela acha que tem os pés, ela acha que tem as pernas. Ela precisa ter um nível de consciência para perceber que não tem aquele membro. Tem gente que sente coceira. Se você chegar com uma pena ou fingir que vai fazer cosquinha do lado que foi amputado, por exemplo, a pessoa não tem a perna. Você vai fingir que vai fazer cosquinha no pé, a pessoa dá aquela resposta. Mesmo não tendo pé, a pessoa esquece que não tem pé e logo dá aquele estímulo de resposta, o arco reflexo, de tirar o pé para você não fazer a cosquinha. Isso Verdade. acontece. Isso é chamado de membro fantasma. Sensação de membro fantasma. Pode falar. A minha tia, na época, eu cuidava dela, né? Aí ela perdeu o dedinho, o mindinho do pé. Aí só eu lá em casa que cuidava, né? Então ela falava que sentia o dedinho, e ela teve também um processo de. Até falei sobre ela, um processo de AVC. Né? E às vezes ela sentia, como eu ajudava a cuidar dela, a perna dela involuntariamente pulava, saltava. Eu acredito que era um reflexo, né, do cérebro. Ela Sim, fazia e assim. terapia, né? Sim. A Provavelmente uma perna sequela do saltava. próprio AVC. Essas coisas são impressionantes, né? Uma coisa assim que a gente não se atina, mas realmente acontece. É diferente de quem é paraplégico. Quem é paraplégico não perde o membro, né? Quem é paraplégico não perde o membro, continua com o membro ali. Ele perde as sensações e perde a reação. Né? Então, você vai fazer cosquinha no pé, mesmo que ele queira tirar o pé, ele não consegue, porque ele não tem o estímulo motor, né? A medula, quando a pessoa é paraplégica, quando a pessoa é paraplégica ou tetraplégica, que perde os movimentos, essa comunicação aqui, ela é perdida, né? E pode ser perdido também, perde a comunicação, né, com o encéfalo, né, com o restante da medula. Mas esse arco aqui, ele pode ser mantido, esse arco reflexo, ele pode ser mantido dependendo do nível da paraplegia. Então, às vezes, a pessoa tem alguma sensação nos membros, tá? Relacionadas a esse arco reflexo aí. Mas a maioria dos estímulos ficam interrompidos, né? Por conta de não fazer comunicação com o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central não manda respostas, nem recebe respostas daquela parte abaixo de onde teve a lesão. É um pouco diferente desse processo do membro fantasma. Mais o quê? E matéria de genética aí, gente? O que você está fazendo aí? Jesus. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, a gente tem áreas diferentes do cérebro que comandam funções diferentes. O lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. A gente tem, então, nervos, né? Fibras nervosas que captam os sinais e temos fibras nervosas que recebem os sinais, que emitem os sinais. Né? São os nervos motores, os que mandam os sinais do encéfalo para o restante do corpo, e as fibras sensoriais que captam do corpo e mandam para o encéfalo. E as duas fibras viajam juntas no nervo. Chega na medula espinhal, essas fibras se separam, e aí as fibras sensitivas, né, sensoriais, ficam na parte de trás da medula e as fibras motoras na frente da medula. Era isso que eu tinha para passar para vocês no finalzinho da aula passada. Todos
todos esses estímulos, todos esses controles, gente, todos esses estímulos que a gente recebe, manda a resposta, está envolvido com aquela despolarização, repolarização da membrana, tá tudo envolvido com aquilo que a gente falou na aula anterior, da transmissão dos impulsos nervosos. Fala. Ô André, você podia fazer o tal... Você falou que ia corrigir o tal do item avulso que você não colocou as questões e colocar para gente. Entendeu? Vou colocar. Vou tá. colocar aqui. Eu vou interromper a gravação para a gente finalizar essa parte. E aí eu vou